O documentário, dividido em 6 partes, conta a história de não ficção que daria um roteiro de filme fabuloso. E virou. Bem-vindo pro nosso chazinho, você chegou na hora certa. Antes da gente começar a sessão do clube, vê se você tá seguindo a segunda regra. Tá inscrito? Deu seu like? Então tá na hora de começar. A minissérie documental de 2015, dirigida por Andrew Jarecki, conta a história de um homem incrivelmente rico que matou seu vizinho e tentou se esconder vestindo roupas que eram consideradas femininas e peruca. Ele fingia ser uma mulher surda-muda chamada Dorothy. O documentário faz uma forte crítica sobre os poderosos, as pessoas muito ricas, que conseguem ter privilégios até em situações escrachadas e completamente absurdas. O dinheiro às vezes pode sim comprar a justiça. Em 2010, o mesmo diretor do documentário baseou seu filme de ficção, baseado em fatos, porém dito como um filme de ficção, chamado All Good Things, na vida do Robert Durst, o tal homem incrivelmente rico. Ryan Gosling foi escalado para viver o papel. O seu personagem tinha o nome de David Marks. O clímax do documentário é melhor do que o filme que o mesmo diretor fez de ficção. Ele é capaz de te deixar completamente aturdido. Se fosse uma história roteirizada, se alguém tivesse sentado e escrito isso, a gente desconfiaria que o roteirista pesou um pouco a mão. Chega a ser inverossímil. E só por esse plot twist vale a pena ver a minissérie inteira. Só que a série tem outros bônus. O primeiro é que o herdeiro, incrivelmente rico, é um dos personagens principais e ele fala no documentário. E o pior, quando você se esquece um pouco de quem ele é, você cria até um pouco de empatia. As entrevistas normalmente acontecem em hotéis de luxo, que é pra deixar bem claro que apesar de tudo que esse cara fez, ele ainda consegue manter uma vida privilegiada. Ah, e com várias coisas que esse cara fez e tudo mais, eu quero dizer, ser suspeito de ter sido responsável pelo desaparecimento da sua mulher, a Katie, em 1982. E esse desaparecimento permanece sem solução até nos dias de hoje. Ah, ele também é responsável pelo assassinato da sua própria amiga, a Berman, em 2000. E ele também é suspeito da morte do seu vizinho, o Morris Black, que foi morto no Texas, um ano depois da Berman. O filme te oferece cenas tão empolgantes que muito filme de ficção fica no chinelo. Por exemplo, quando a gente fica sabendo como a equipe jurídica do Dustin apresentou ele pro júri do Texas. Eles apresentaram Dustin como um cara tão sofisticado, tão rico e privilegiado, que ele estaria muito mais acostumado com uma vida luxuosa, de limousines e champanhe, do que com um cutelo, que foi o que ele usou para matar o Morris. O diretor conta essa história usando imagens de arquivos, de jornais, entrevistas, imagens de segurança e reconstituições. O documentário em si é altamente sofisticado e ele te apresenta uma trama digna de um ótimo roteirista. Apesar da história já ser muito interessante, é preciso alguém habilidoso para apresentar ela de uma maneira que te cative, que te prenda por todos os episódios. E eu posso te garantir, é difícil parar de assistir. Mas apesar de todos esses bônus, dessa equipe maravilhosa e desse material de alta qualidade, o que realmente vai te prender na trama é o Robert Durst. Ele realmente é um personagem complexo. Ele não é aquilo que você espera de um serial killer ou de um criminoso. Ele não é só distante e frio. Ele é um personagem traiçoeiro. Ele pode realmente te convencer que talvez ele seja inocente. E se você bobear, você tá com pena dele. O rosto do Robert Durst, ele trai a própria fala. Ele tem tiques que dizem não pra quando as falas são de afirmação. Ele parece estar totalmente desprendido da realidade. Ele é realmente capaz de despertar pena, mas só se você esquecer por um segundo de quem ele realmente é. Há uma tentativa no documentário de humanizar aquela figura. Afinal, um bom documentarista, um bom roteirista, um bom diretor vai tentar tornar seu personagem cada vez mais dimensional. Quanto mais facetas esse personagem tiver, mais interessante ele vai ficar. Então, durante a narrativa, é bom que a gente não pense que esse personagem seja só ruim ou bom. Eu realmente não acho que a intenção do diretor é que a gente absolva o Robert Durst, mas tem sim um momento ali que é reservado para mostrar a infância dele e talvez alguns dos motivos para ele ter se tornado quem ele é, mas sem justificar nenhuma de suas ações. Para você ter uma ideia, no meio dessas justificativas de por que ele é desse jeito, por exemplo, ele ter visto a mãe tirar a própria vida, que poderia ter desencadeado um comportamento ruim na criança que o Robert Durst foi, e assim ele cresceu sendo homem também com desvio de caráter, e isso pode ter afetado ele realmente, mas nessas explicações também da infância e do homem que o Robert é, para além de um monstro, porque as pessoas que cometem crimes, elas não são monstros, elas são capazes de
de atitudes monstruosas, mas elas são pessoas, né? Nessa mesma explicação, a gente fica sabendo que o Robert é acusado de perseguir o irmão, o Douglas, em 1994, quando preferiram colocar o irmão do Robert para cuidar dos negócios da família. Ele não aceitou nada bem. Imagens de segurança de 2014 mostram o Robert ali do lado de fora da casa do irmão ou do escritório dele. Em 2014 ele ainda estava perseguindo o irmão, o rancor dele era realmente muito forte. Mas na verdade, provavelmente é um desequilíbrio que ele tem, fica evidente. A série foi bastante criticada por conta da prisão do Robert Durst, poucas horas antes da exibição do último episódio dessa minissérie documental da HBO. O diretor tinha provas que eram das mais relevantes para o caso, e ele é acusado de ter sentado em cima das provas para tentar segurar ao máximo essa informação, fazendo casar o último episódio da série com a prisão do Robert Durst. Como ele poderia fazer que o Robert Durst fosse preso por conta do seu último episódio e dessas evidências que ele tinha? Aí você vai ter que ver o episódio de quinta. Quinta-feira a gente te espera pro Chá das 5. Até lá!